hoje eu estivesse aqui dando testemunho. Talvez vai te ajudar, talvez você vai ouvir e vai ajudar outra pessoa. Meu marido era um homem bem assim, cavalo de Satanás. Mas graças a Deus, Deus libertou para a honra e glória dele. E era uma vida assim que quando eu passava nos locais, abria sua janela. E eu lembrava de tudo. E aí eu sofria tudo de novo. E até que um dia o Espírito Santo me ensinou que eu precisava confiar. Eu nem sabia quem era o Espírito Santo. Que eu precisava confiar em Deus. E o meu Deus está em processo com meu esposo. Assim como ele está em processo comigo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é tão poderoso, igreja, que lá do céu, você sabe o céu? Ele consegue medir a profundeza do mar. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos entender isso, igreja. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus que nunca me deixou em um ponto de ônibus. Eu posso testemunhar. No último domingo que meu esposo ministrou aqui, aconteceu isso. E o ônibus que saia de Teixeira 1h30, passou por nós lindo e não parou. Falou que não tinha cobrador. Nós resolvemos ir para São José, que era o lugar mais próximo. E aí ficou naquele impasse, vai ou não vai? Aí eu falei, vamos, subimos no carro, nosso irmão deixou a gente lá, porque a gente achou que ia encontrar o ônibus ainda. Aí perguntamos pro pessoal que estava lá, falou assim, não, ele falou que não ia parar porque não tinha cobrador. Aí eu falei, lindo pra cara dele. Mas eu já saí de casa, igreja, profetizando. A minha irmã falou assim, não tem esse ônibus não, brincando. Eu falei assim, moça, se não tiver ônibus, Deus vai providenciar uma lotação, uma carona, porque vocês não têm ideia, teve um dia que eu perdi o ônibus. Na hora que eu mais ou menos acordei, a carona saiu lá de Vitória, 5 horas da manhã, e passou por mim lá em Alcobaça, 9 e pouca da manhã. Vocês querem o quê? Parei, entrei no carro, vim de lá até o ponto conversando, desci, e não perguntei quanto que era, não. Eu falei, gente, eu vou perguntar para quê? Se Deus enviou, eu vou perguntar quanto que era. Eu dei uma jaca de pobre para ele, né, que é uma pinha, como muito obrigado, gente, porque esse é o meu Deus. Eu não sei se vocês não assumiram ele. Se você ainda não assumiu Deus, eu quero te falar algo. Deus não é seu amante para você ficar com ele nas escondidas. Você precisa assumir ele aonde é que você vai, no seu trabalho. Se você anda de ônibus, você assume ele. Está na hora de assumirmos ele, porque ele é lindo, igreja. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Deus é perfeito, conselheiro, príncipe da paz. Se você for procurar, está com problemas financeiros, tem na Bíblia, não me pergunta a passagem, mas lá no Google tem. Porque não tem mais desculpa para quem não sabe, não tem leitura, sinto informar. Não tem mais nenhuma desculpa. Não tem, porque lá no Google tem tudo. O celular está aí para destruir, mas quem sabe usar está aí também para construir. O celular está aí para construir, para quem sabe. A televisão também está aí para construir, para destruir. Porque foi uma televisão que me trouxe até aqui. Apesar que já havia uma caminhada, né? Como eu já falei, eu ia, visitava, porque eu não queria compromisso. Talvez você que está aqui essa noite quer apenas visitar, mas não quer ter compromisso. Só que não tem como servir ao Senhor Jesus sem ter compromisso. No dia que o pastor me falou isso, doeu. Ele, irmã Domingas, por que você não correu lá do culto? Porque eu já estava cansada de dizer não. Todo culto que eu ia, alguém aqui quer fazer, aceita Jesus como seu único e suficiente. Eu falava assim, ai Deus. Eu falava assim, ai Deus, você sabe que eu te quero. Mas essa igreja não. Eu não queria a doutrina também, mas eu também não queria deixar o São João, eu não queria deixar o carnaval. Eu imaginava, porque eu amava dessa forró. Eu amava estar no bloco. Até fiz camisas, eu amava tudo isso. E eu aceitei Jesus porque eu tinha medo de Satanás. Precisou isso acontecer. Mas Deus foi tirando, assim, quase do jeito de Moisés, né? Tirou. E precisa tirar tantas coisas, igreja. E tantas coisas. Eu tenho pedido ao Senhor, coloque uma brasa, como Isaías falou, que precisava de uma brasa. O salmista fala que ele precisa de guardas. Porque a nossa língua é tão pequenininha, mas ela faz um estrago tão grande. Mas voltando aqui para a palavra, não é fácil. Isaías 43 também diz assim, olha, mais uma vez, só para vocês entenderem quem é o Deus que te escolheu e que te chamou como soldado nessa terra, e que me chamou. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosa uma vereda. Deus, ele abriu o mar para o povo passar. E aquele povo reclamava que nem eu reclamo. E quem sou eu para pregar metendo a ripa naquele povo?
Porque eu reclamei, eu vinha falando com o Senhor do trabalho para casa. Falei, ô Senhor, troca as minhas murmurações por adoração. Porque como Janine ministrou aqui, o Senhor é bom, igreja. Mesmo eu sendo ruim, mesmo eu fazendo coisas erradas, o Senhor tem sido perfeito na minha vida. O Senhor tem cuidado tão bem do meu esposo quando ele se encontra em alto mar. Teve uns dias atrás aí que ele ainda resolveu ir ele e Deus. E eu passei a noite toda fatigada, preocupada. Porque ele ainda saiu meio, ele não estava muito bem ainda. Disse que estava tendo umas palpitações no coração. E resolveu ir para o mar ele, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu fiquei com medo. Aí eu cheguei no trabalho, contei para minha amiga, né? E aí tinha uma outra amiga dela que falou assim, nossa, é muita coragem, a pessoa ir para o mar só, Dadá. Falei, é. E eu não dormi, perdi noite. E aí a minha amiga do lado falou assim, nossa, isso é muita fé, né? Olha, é muita fé, porque é muita fé. Lógico que tem que ter prudência, ele não fez certo, mas talvez Deus permitiu aquele momento para ensinar o quanto que a gente precisa ter fé. Porque nós servimos a um Deus, só que nós precisamos ter prudência, igreja. Deus não é mágico, Deus é milagroso. Tem a parte do você se esforça, tem a parte que você faz sua parte, porque sua parte Deus não vai fazer. Por isso que tem pessoas orando 10 anos. Porque ela está fazendo algo, deixando de fazer algo que é dela fazer, esperando que Deus faça. A minha tia, ela fala que até que o joelho dela está roxo. Ó, igreja, minha intimidade com Deus, eu não estou aqui para julgar. Mas a minha intimidade com Deus é muito diferente. Eu estou dormindo, a gente dorme junto, falo. Estou no banheiro, estou lavando os pratos, estou na rua. Aí eu até lembrei de Léo, hoje que eu vim. Que Léo falou que ela anda rindo, falando, porque Deus nos dá essa liberdade. O véu se rasgou. Agora não tem mais desculpa. Agora é você e Deus. E nós precisamos entender o que Deus quer da gente. Deus chamou cada um de nós com um propósito. E o Senhor falou que Ele ia nos tirar de onde nós estávamos, para que nós impactássemos vida. Porque Isaías 42 diz, verso 7, que o Senhor nos chamou para abrir os olhos dos cegos. Daqueles cegos que têm olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem a Bíblia, mas não lê. Né? Deus é tão bom que me chamou, uma amiga minha me convidou para fazer um propósito. E todo dia, né? A gente chama uma amiga. Vamos começar a ler o livro de Daniel, de Isaías. Porque sozinho a gente não consegue. O Senhor mesmo falou que é de 2 em 2. Moisés lá, eu lembro a passagem, quando foi orar pelo aquele povo que estava na luta, Moisés lá segurando lá mais o irmão dele, que eu não lembro o nome agora. E os irmãos, um cansou com o braço, outro ir lá ajudar. Nós precisamos ajudar a igreja. Porque muitas vezes nós estamos na posição de acusar. Essa semana eu ouvi o moço falar que muitas vezes a gente tem esquecido da número 100. Porque o Senhor, Ele deixou as 99 e foi atrás. E só que eu, Domingos, não tenho essa condição sozinha. Mas eu tenho um auxiliador. E a notícia boa, você também tem. Você também tem um auxiliador. O Espírito Santo que vai te ajudar. Mas você precisa abrir a boca e falar. E aqui eu também tenho mais um exemplo de alguém. Daniel. Quantos aqui conhecem a história de Daniel? Todo mundo, né? Qual foi a última vez que você leu o livro de Daniel? Já tirou para ler o livro de Daniel? Eu lembro que uma das pregações de Janine lá na igrejinha, que era na varanda, foi Daniel. Janine chegou assim, gente, foi muito bom, eu li até aqui, olha, estudei até aqui, mas quando você chegar em casa, se você tiver oportunidade, estude o livro de Daniel. E a oportunidade para mim chegou depois de quase 10 anos ou mais. Então vamos lá em Daniel rapidinho. Daniel, capítulo 1, e versos 8. Amém? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu acho lindo em Daniel, porque pensa aí, Daniel vindo cativo, vindo escravo,
Com certeza a trajetória de lá de Israel, né? Até a Babilônia é longe. Pensa aí a fome que aqueles jovens não estavam. Chegam para ele e oferecem um manjar, uma bandeja cheia de coisas maravilhosas. E Daniel fez o quê? Preferiu não se contaminar. Porque, igreja, é escolha. A nossa vida é feita de escolha. Há dois caminhos. Há um caminho que leva ao inferno e há um caminho que leva à vida eterna. A vida eterna. E nós temos escolha. Hoje você escolheu estar aqui. Então valorize esse tempo. Se esforce. Tenha bom ânimo. Só que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a entender que é real. Colocar no nosso coração gozo, alegria, em querer ir conhecer esse céu, essa rua de ouro. Pensa aí que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mais morte. Isso tudo lá no céu. Isso tudo Jesus conquistou por cada um de nós. E Daniel, ele teve esse desejo no coração dele, de não se contaminar. E nós podemos fazer a nossa escolha de não nos contaminar. E o eunuco, ele não quis, ele ficou com medo, porque como assim? Eles iam comer só verduras e frutas. E como assim? Os outros iam comer pão, iam beber vinhos, coisas maravilhosas que tinha naquele palácio. Vocês não estão entendendo? O que foi oferecido para Daniel não foi um café preto com pão. Não. Foi uva. Pensa aí. Suco. Pensa aí a fome daqueles meninos. Não foi qualquer coisa, não. Satanás não vai te oferecer qualquer coisinha, não, querido. Satanás, ele não vai te provocar naquilo que você... Se você, por exemplo, você não gosta de roubar, você acha que Satanás vai te estimular a roubar? Mas se você gosta de mentir, ele vai te estimular na mentira. Então, nós precisamos entender quem é Satanás. Ladrão, mentiroso e destruidor. Veio para matar, roubar e destruir. Primeira coisa, sua intimidade com Cristo. Porque eu estava me perguntando, e essa mesma semana eu ouvi a moça falar assim, olha, quando eu estava na igreja, não bebia não, mas depois que eu saí da igreja, eu estou bebendo. Por que as pessoas, quando saem da igreja, elas largam de fazer tudo, voltam a fazer tudo que fazia quando elas não estavam antes? Eu posso até estar errando, igreja. Eu posso até estar pecando. Mas ela não se encontrou com Cristo. Foi um encontro tão rápido. Procurou Jesus só quando estava com a conta do cartão atrasada. Quando estava na igreja foi assim, tipo o tempo dela com Cristo. Só quando o marido estava bebendo demais. Porque é isso que acontece quando a gente está dentro da igreja. Muitas vezes, só nas festividades que vem aquelas irmãs do retatá, que fala tudo. E ela convida a família toda. Talvez esse foi o encontro que teve com Jesus. Por isso não permaneceu. Porque quando sai lá fora, que veste aquelas mesmas vestes, que volta a beber, não há um constrangimento que quem morreu por você foi um Deus poderoso, um Deus que conhece as estrelas do céu pelo nome, o Deus que mudou a sua identidade. Deus, ele muda a nossa identidade, mas nós precisamos querer e nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Por que quando nós saímos fazemos isso? É isso, porque não teve aquele encontro, aquele relacionamento, que é todo dia. É todo dia, porque senão você cai e volta a fazer tudo. Porque, igreja, eu reconheço que eu sou muito falha. Sempre eu andei muitas vezes igual o filho pródigo, sabe? Eu não fui como o irmão. O irmão teve logo a coragem. Passa para cá minha herança, vou-me embora curtir. E o filho pródigo ficou ali doido querendo a herança. Mas não teve coragem. Muitas vezes eu tive assim. Mas eu sempre falava, Senhor, eu estou afastada da sua obra, mas do Senhor eu não tenho coragem. Eu não tenho como. Como eu vou deixar o Deus que é o responsável pelo meu fôlego? Não tem. As pessoas muitas vezes elas estão aqui relacionando com o seu problema. E sabendo que Deus pode resolver o seu problema. Muitas vezes as pessoas tratam Deus como ele fosse médico, só na hora da dor. Advogado, na hora que tem a encrenca lá. Mas Deus, ele é o nosso tudo. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Que eu perca amigos, dinheiro,
Mas e na hora que nós perdemos o nosso dinheiro, os nossos amigos? É tão fácil cantar. Mas e viver na pele? Mas para isso eu vou apresentar o meu amigo Espírito Santo mais uma vez. Nossa, repetitivo isso, né? Para ver se entra na cabeça, né? Porque esse Deus é muito lindo. E o mais lindo de Deus também, que Deus é lindo por inteiro, é que Deus não vê como o homem vê. Gente, isso é lindo, isso merece aplausos, porque Deus não vê. Olha, as pessoas olham para a gente, vê as nossas vestes, nos acusa, mas não sabe da nossa intimidade com Deus. Não sabe que para falar com Deus não precisamos estar em multidão. Ele nos chama no secreto, no trabalho, no banheiro também, no depósito. Porque foi assim que Deus fez comigo, igreja. Para trazer o meu marido, que é o milagre que você pode contemplar. Não para me exaltar nem a ele, é só para você entender. Eu lembrei essa semana com essa minha sobrinha que eu estava conversando, que teve um dia que eu estava indo para o trabalho, grávida. Vinha meu marido do carnaval. Doía, chorava. E a minha amiga, eu nem falava mais para ela, porque ela odiava ele, eu só chorava. Eu só chorava. Mas o meu Deus ouviu as minhas orações quando eu aprendi a confiar nele. Eu aprendi a confiar no Senhor, igreja. Deus fez tudo tão lindo, igreja. Sabe, eu sei que eu estou sendo repetitiva para vocês, porque eu já contei, mas eu fico assim impactada, porque assim, eu orava para que ele saía com os amigos, né? Para que acontecesse algo, falou assim, nossa, teve uma confusão lá, não até garrafa. Eu, nem para ter pegado nele. Porque a gente fica naquela parte que há muitas pessoas pregam que se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas que Deus é esse, igreja? Deus não traz ninguém assim, não. Traz também, traz. Mas não é bem desse jeito, não. Deus permite. Por causa do livre-arbítrio. Deus permite. Igreja, eu mudei a minha forma de orar. E eu comecei a confiar no Espírito Santo. E em outra oportunidade, porque o tempo já está excedendo, eu acredito, eu posso contar o resto para vocês. Mas, assim, uma das coisas que eu fiz era subir no depósito, lá onde eu estava trabalhando, e eu orava 3 vezes. A oração de Daniel, que aqui no livro fala, viu? Daniel fala. Daniel dá todas as dicas, principalmente para os jovens, para os pré-adolescentes, que estão aí com os hormônios à flor da pele, que uma semana está apaixonado por um, na outra semana por outro. Isso é fase. Fase. Aprenda com Daniel, que vocês vão ser bem mais felizes. Deus vai dar a melhor esposa, a mais gata da casa. Vai ser a sua esposa. O mais lindo, nem que seja por dentro, vai ser o seu. Porque esse é o nosso Deus, igreja, que não vê como o homem vê. Leve isso para a sua vida. Deus não vê como o homem vê. Mas Deus anda te observando, contando com você. Porque nós fomos chamados para ser bomba no inferno. Quantos estão preparados? Nós não estamos só, não. Nós temos o Espírito Santo. É levantar e cair, como Leia falou. Eu vim para o mundo, eu vim para a igreja querendo ir para o carnaval, usando o marido de desculpa. Mas precisamos ser sinceros diante do Senhor. Precisamos ser sinceros. Porque Deus conta com cada um de nós. E no grande dia não haverá desculpa. Vai falar, não haverá mais morte ali. Não haverá desculpas também não. Igreja, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que é poderoso. E eu lembro que, só para resumir aqui, a pastora tem que vir cá com a mãozinha, senão, né? Não para de testemunha. Pastora, aí o que acontece? Eu falando do meu testemunho para minha amiga, né? Para uma colega, ela falou assim, nossa, Dadá. E eu achava assim, eu me sentia. Eu achava assim, nossa, Deus trouxe meu marido, porque também, né? Ele já não me aguentava, Deus já não aguentava sofrer junto comigo, né? Era muita dor, muito choro. Por isso que Deus trouxe ele. Porque ele não era para ser para mim. Só que essa minha colega, ela falou assim, nossa, Dadá, quanta fúria de Satanás para você não estar com seu marido, né? Vai ter fúrias.
Porque, Janine, é ano 22. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer. Porque esse é o nosso Deus lindo, igreja. Esse é o nosso Deus maravilhoso que não requer desculpa de nós. E depois vocês lêem em casa, fazer que nem a irmã Janine. Espero que vocês não levem uma década, que nem eu. Mas vocês leem Daniel. Daniel é lindo. É um livro inspirador. Né? É um livro que Deus compensa ele por tudo. E Daniel, onde ele chegava, as pessoas adoravam o Deus dele. As pessoas faziam um decreto. Né? Como Joyce falou, nós somos quem despertamos Cristo. É assim, Joyce? Ressuscita Jesus. O seu testemunho, o meu, o de toda a igreja. Amém, igreja? Eu, assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a irmã Leia, a irmã Domingas, os instrumentistas, todos que testemunharam, que Deus possa abençoar de maneira poderosa. Querido Deus e amado Pai, nessa noite nós queremos continuar te adorando, te glorificando. Tu és o Deus por excelência, Tu és o Deus que nos conhece, nos sonda, nos guarda. Obrigado. Continua conosco, Pai. Leve cada um para casa embaixo da Tua graça e do Teu poder. Meu Senhor, trabalha, Senhor, de maneira poderosa. Hoje, Pai, é um culto de libertação, mas sempre de adoração. Porque, Senhor, sabemos, Senhor, que Tu tens, Senhor, curado, Tu tens operado, Tu tens salvado, porque Tu és o Deus por excelência. Senhor, muito obrigado. Continua com cada um aqui. Leva cada um em paz para os teus lares, embaixo da cobertura do teu sangue. E que seja feito, Pai, conforme Tu queres fazer, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Espírito Santo seja com todos. Amém. Glórias a Deus.